Fala pessoal, vamos direto ao ponto nesse vídeo. O que é FPS, por que importa tanto nos jogos e como verificar o FPS durante o desenvolvimento. Para quem não sabe, FPS significa frames por segundo. Nesse caso, os frames são como fotos e o jogo é como um filme. Então ele representa quantas imagens o computador consegue gerar em um segundo, certo? Quanto mais ele gerar, mais o jogo ficará fluido, estável e sem engasgos. No cinema, o filme tem uma taxa fixa, geralmente em torno de 24 fotos por segundo. Já nos games, essa taxa é dinâmica, porque o computador precisa desenhar cada imagem em tempo real. O FPS máximo depende de vários fatores, como a sua placa de vídeo, o seu processador, o seu monitor e até mesmo o cabo que você utiliza para conectar o monitor ao computador. Mas a maior responsabilidade está com os desenvolvedores. Nós devemos ser responsáveis e pensar sobre performance e boas práticas, principalmente quando lidamos com texturas pesadas, meshes com muitos polígonos e sistemas com custo de processamento alto, como o Chaos Destruction, que vou utilizar como exemplo nesse vídeo. Outro conceito importante é o Delta Seconds, que é o tempo decorrido entre dois frames consecutivos. Então, vamos pegar uma linha do tempo e desenhar 3 frames. Vamos colocar o terceiro frame no segundo 1. O espaço entre os frames vão ser os Delta Seconds. Então, nesse caso, vamos ter 0,33 Delta Seconds. Nessa mesma lógica, o FPS pode ser calculado pegando 1 segundo e dividindo pelo Delta Seconds. Então, agora com o editor aberto, vamos primeiro ver como podemos debugar o FPS. Para isso, vamos usar o console command, que é esse CMD que fica aqui na parte inferior do editor. É só apertar a tecla T que já podemos começar a escrever. O primeiro comando vai ser esse stat FPS. Com ele vai aparecer um texto na nossa viewport com a quantidade de frames por segundo, seguida do tempo necessário para o computador gerar um novo frame. Então nesse caso aqui está dando cerca de entre 90 e 100 FPS, entre 9 e 10 milissegundos para gerar um frame novo. A gente pode digitar novamente o comando para ele sair. E o próximo comando que a gente vai usar é o stat unit. E esse comando exibe uma série de métricas, mas o importante nesse momento é frame, que assim como anteriormente é o tempo necessário para desenhar um frame. Game, que é o tempo necessário para a CPU processar as blueprints e a física. E GPU time, que é o tempo necessário para a placa de vídeo renderizar a cena. Então, quando a métrica game está alta, quer dizer que a lógica que criamos está pesada, ou seja, o jogo não está muito bem otimizado. Mas quando o GPU time está alto, quer dizer que a nossa iluminação, as sombras, a textura estão pesadas demais para a placa de vídeo do nosso usuário-alvo. Então lembre-se, o seu FPS final será sempre ditado pelo maior desses valores, o GPU time ou o game. O número mais alto vai ser o gargalo, a implementação ou a GPU. Agora vamos ver esses valores na simulação. Vou dar play aqui e já abriu com um comando stat unit iniciado. Então, para tirar, é só apertar T de novo, stat unit, ele some. Mas vou deixar aqui, né? Então, T de novo, stat unit. E vou botar também o stat FPS. Então, agora eu tô com os comandos de stat unit e stat FPS. Agora, eu vou apertar a tecla 1 para engatilhar a queda dessas várias caixas que tem aqui em cima, tá vendo? Quando elas caírem, elas vão quebrar por causa do Chaos Destruction. E o FPS vai despencar. Então, eu vou apertar aqui em 1. Então, como você pode ver, o FPS caiu proporcional ao game ter subido. Isso porque o Chaos Destruction dividiu as nossas meshes em vários pedaços, levando o nosso processador a ter que calcular bastante física e colisão. Já o nosso GPU Time não alterou muita coisa, mesmo tendo mais sombras e mais superfícies para calcular a iluminação. Isso quer dizer que a placa de vídeo é forte o suficiente para ter sobrado poder de processamento. Então, gente, eu vou abrir aqui o nosso player. Eu tô usando o template de terceira pessoa, né? Então é só vir aqui em Third Person, Blueprints, Third Person Character, beleza? Aí já deixei preparado aqui o que eu vou usar, que vai ser esses eventos aqui. O Event Tick, o Event Begin Play e esse aqui, Event 2 aqui, a tecla 2, né? Então tá. Bom, no início do vídeo eu expliquei sobre o Delta Seconds, né? E a gente tem duas formas de conseguir esse Delta Seconds, que é através do
do event tick ou através desse nó aqui, get world delta seconds. E aí vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui uma função, vou fazer aqui um evento, na verdade, vamos ver aqui, custom event, eu vou botar o nome de get fps e eu vou botar aqui um input nele delta seconds, que é do tipo float, né? É isso. E aí o que a gente aprendeu foi que para calcular o FPS, a gente precisa dividir 1 segundo pelo delta seconds, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer, vamos pegar aqui um nó de divisão, vamos colocar aqui embaixo o delta seconds e em cima vamos colocar 1. E aí agora a gente vai precisar pegar o nó truncate. O que esse nó faz? Ele vai truncar um número float, pegando só a parte inteira dele. Então, como tá explicando aqui, né, nesse tipzinho aqui que tá aqui, um número tipo 79,83257 fica só 79. Ele corta a parte decimal. E a gente vai fazer o seguinte também, a gente vai puxar aqui um nó do tipo delay, que o que esse cara faz? Ele vai esperar um certo tempo até continuar a partir dali. Então, se a gente colocar aqui 1, ele vai esperar 1 segundo para poder fazer o que a gente vai fazer depois disso. Por que isso aqui é interessante? É porque o delta seconds ele varia muito rápido. Pode ficar difícil de ler o FPS, porque vai ser um valor que vai ficar alterando muito rápido. E a gente não quer isso, né? A gente quer conseguir ler o que vai ser apresentado pra gente na tela. O que acontece se esse evento for chamado de novo, antes de passar esse 1 segundo, é que vai ser ignorado. Então, show. Vamos colocar isso aqui. E agora a gente pode fazer um print string mesmo, só porque a gente vai debugar. E aí a gente pode colocar esse valor aqui. Então, vamos testar. Vamos testar primeiro pelo event tick. Então, vamos botar aqui get FPS e vamos ligar o delta seconds aqui e vamos testar 60, 64, 88, 89. Vamos colocar as nossas caixinhas para cair e aí você viu que começou a cair o FPS também. Então você viu que aconteceu ali de ter valores maiores do que 75, né? Isso é porque tem uma margem de erro. Então beleza, vamos fazer o seguinte agora. Vamos testar com o nosso getWorld delta seconds. Então vou copiar aqui e vou colocar para ele mostrar o FPS quando eu apertar a tecla 2. Então vamos lá. 2, 96, 2. Agora eu vou botar as caixas para caírem. 2, 61, 2, 27, 2, 17, 2, 15. E aí você tá vendo que realmente funcionou, né? Eu vou deixar só do event tick por enquanto e eu vou deletar esses dois nós aqui. Já que eu tô falando sobre o event tick, vale ressaltar que esse evento, ele é um evento que é chamado toda vez que um frame é renderizado na tela. Então, isso quer dizer que esse é um evento muito, muito ruim para performance, tá? Então é um evento que ele precisa ser a todo custo evitado, mas existem casos que não tem jeito, a gente precisa usar o event tick, beleza? Então agora o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, é uma outra função que tem aqui, que eu vou usar o event begin play. E aí vamos procurar o nó get game user settings, tá? E através desse cara aqui eu tenho três funções que são interessantes, né, na verdade. Uma delas é o get frame pace. O que esse cara aqui faz, tá? Eu vou tirar aqui o nosso event tick por enquanto. Quero colocar aqui um print string. E vamos testar. Bom, a gente tem exatamente 75. Esse valor é o maior FPS suportado pela nossa configuração aqui. Mas ele não é necessariamente o FPS atual que está acontecendo ali de verdade. Entendeu? Ele é o FPS perfeito, vamos dizer assim, tá? Então, esse é um nó importante para vocês verem. E o outro nó é esse aqui, get frame rate limit. Vamos lá ver qual é. O frame rate limit, ele está em 120, você tá vendo? Ele é o frame rate que o jogo colocou como o frame rate máximo nas configurações. Quer dizer que se o computador da pessoa que está jogando o jogo aceitasse um valor maior do que 75, o frame rate máximo dele seria até 120, entendeu? Mas se o computador dele aceitasse um frame rate de 144, por exemplo, essa configuração aqui não permitiria o frame rate chegar até 144, seria 120. E eu posso alterar esse frame rate limit. Então eu posso puxar aqui um nó, set frame rate limit. Eu vou deletar esse print aqui e eu posso botar outro valor.
eu vou colocar aqui um valor menor do que 75. Vou botar um valor de 50. E vou voltar aqui com o nosso event stick. Tá, e agora a gente precisa chamar um outro nó, que é o Apply Settings. E vamos testar aqui de novo, para ver o que acontece. Bom, agora você vai ver que o frame rate ali em cima tá dando no máximo 50. Eu vou até colocar aqui o Start FPS para você ver com ele aqui também, aqui no outro lado, que também tá dando no máximo 50. Aí agora eu vou botar as caixas para cair, e aí você vai ver que vai ficar um valor menor do que 50, mas também não vai passar de 50. Show? Então dessa forma você consegue setar um frame rate máximo, se você não quer que o jogador tenha o frame rate mais alto possível do setup dele, entendeu? E aí você pode setar isso aqui em algum menu, por exemplo, você pode fazer do jeito que for mais conveniente para você. Gente, e é basicamente isso. O print string, ele é uma função de debug que vai funcionar só em ambiente de desenvolvimento, né? Então, se você quiser mostrar esse valor do FPS pro player enquanto ele estiver jogando, o recomendado é você fazer um widget e atualizar esse widget nesse evento que a gente fez aqui do getFPS no lugar desse print string, entendeu? Eu vou deixar isso como desafio para vocês e aí vocês me contam no comentário se vocês conseguiram fazer ou não. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor. Muito obrigado e até a próxima.